Jesus disse uma coisa que parece dura na primeira leitura, mas quanto mais você fica com ela, mais percebe que não é dureza, é libertação. Ninguém que olha para trás é apto. Ele não disse ninguém que errou, não disse ninguém que pecou, não disse ninguém que falhou, disse ninguém que olha para trás. O problema não é o seu passado, é o que você faz com os olhos enquanto tenta andar para frente. Pensa na imagem que ele usou, um homem arando, uma tarefa que exige direção, presença, atenção total ao que está à frente. Quem ara olhando para trás não consegue fazer um sulco reto, não consegue avançar com precisão. O campo inteiro vai ficando torto porque o olhar está no lugar errado. E a ironia cruel disso é que quanto mais o campo fica torto, mais o homem se frustra. Mais ele olha para trás tentando entender o que deu errado, e mais o campo continua torcendo. É exatamente o ciclo que você conhece. Você tenta avançar, mas continua voltando mentalmente para o que ficou para trás, para o que você fez, para o que fizeram com você, para as escolhas que não podem ser desfeitas, para as versões de você que envergonham, para as oportunidades que foram. E esse olhar constante para trás não está te ensinando nada novo. Você já sabe o que aconteceu, já processou, já sentiu, mas o olho continua voltando. E enquanto o olho está lá atrás, você está aqui na frente tropeçando. Tem uma coisa que o passado faz quando você continua olhando para ele. Ele cresce, não em tamanho real, em espaço mental. O que ficou para trás vai ocupando cada vez mais do presente até que o presente vira só um lugar onde você vive o passado em loop. E você para de existir no hoje. Você existe num ontem que não existe mais em lugar nenhum além da sua própria mente. E isso, com o tempo, vai te moldando. Vai determinando como você se vê, como você se apresenta, o que você acredita que merece, o que você acha possível para sua vida. Porque o passado que você não soltou vai se tornando a lente pela qual você lê o presente. E uma lente contaminada pelo que ficou para trás distorce tudo que está à frente. Jesus não ignorou o peso do passado. Ele sabia que as pessoas que o seguiam carregavam histórias pesadas, traições, perdas, erros que marcaram, dores que ficaram, e mesmo assim disse: mão no arado, olhar para frente. Porque o que está à frente exige tudo de você, e você não pode dar tudo enquanto está dividido. E tem algo que o questionamento constante do passado faz com você, que precisa ser nomeado. Ele te mantém no banco dos réus. Você fica julgando a si mesmo repetidamente pelo mesmo episódio, fica repassando o que poderia ter sido diferente, fica respondendo perguntas que não têm resposta, porque o passado não muda, independente de quantas vezes você o revisita. E essa sessão interna de julgamento que você promove contra si mesmo não produz crescimento, produz paralisia, produz uma vergonha que não purifica, mas que paralisa, que não corrige a trajetória, mas que te mantém parado no mesmo ponto, olhando para o mesmo erro, vivendo a mesma dor repetidamente, como se você tivesse uma obrigação com ela. Você não tem. Jesus disse: vem e segue-me. Não disse primeiro, resolve tudo do seu passado e depois vem. Não disse, espera entender completamente por que aquilo aconteceu. Não disse, quando a dor passar você me encontra. Disse, vem, com tudo que você é e com tudo que você carrega. O convite não tem pré-requisito de passado resolvido. E talvez o questionamento que você não consegue parar não seja só sobre o que você fez, seja sobre o que foi feito com você, sobre por que certas coisas aconteceram, sobre onde Deus estava em determinado momento, sobre por que alguém que você amava foi embora, por que uma fase que você não pediu chegou, por que a vida tomou uma direção que você não escolheu. E essas perguntas são legítimas, são humanas, são honestas, mas existe um momento em que a pergunta para de ser busca e se torna corrente, que o questionamento para de ser processamento e se torna prisão, que você já não está tentando entender, você está simplesmente preso. Preso ao que não tem resposta disponível para você agora. Preso ao que só fará sentido num momento que ainda não chegou.
ou num nível que você ainda não alcança. E ficar preso esperando uma resposta que não vai vir agora não é fidelidade à sua dor, é desperdício do seu presente. Tem pessoas que carregam perguntas por anos e a vida foi passando enquanto elas aguardavam uma resposta que o passado nunca vai conseguir dar. Não porque a resposta não existe, mas porque ela não está no passado. Está no que vem depois de você soltar o passado e continuar andando. A resposta para alguns porquês só aparece quando você para de olhar para trás e começa a enxergar o que foi sendo construído à frente, enquanto você estava preso, olhando para o que ficou. Jesus disse: "Eu sou o caminho." Não disse: "Eu explico todos os desvios que você tomou antes de me encontrar." Disse: "Sou o caminho para onde você vai. E aqui está o que quero que você leve." Esquecer o passado não significa apagar, não significa fingir que não aconteceu, não significa minimizar o que foi real e pesado. Significa parar de morar lá. Significa visitar quando necessário e voltar para o presente. Significa não deixar que o que já passou determine o que ainda pode ser. Você pode carregar a cicatriz sem carregar a ferida aberta. A cicatriz é parte da sua história. A ferida aberta é uma escolha de não avançar. Ele disse isso para alguém que havia pedido permissão para voltar e se despedir dos que estavam em casa. Um pedido razoável, humano, compreensível. E Jesus não o condenou pelo pedido, mas deixou claro que o reino à frente exige uma entrega que não cabe na divisão de olhar para dois lugares ao mesmo tempo. Não é que voltar para casa fosse errado, é que o que estava à frente pedia um olhar inteiro, uma presença completa, uma decisão que não ficasse com um pé no passado e outro no futuro. E é isso que ele pede de você agora. Não perfeição, não que você nunca sinta o peso do que ficou para trás, mas que você não deixe esse peso decidir a direção do seu olhar. Jesus colocou a mão no arado e não olhou para trás. Olhou para a cruz que estava à frente, para a dor que estava à frente, para o que seria exigido dele à frente. E foi, sem olhar para o que ficou para trás, porque o que estava à frente era maior do que o que ficava para trás. O que está à frente na sua vida também é maior. Você não consegue ver agora porque está olhando para o lugar errado. Vira o olhar. O arado está esperando. O campo está à frente. E você foi feito para lavrar o que ainda não foi tocado, não para ficar revisitando o que já foi. Mão no arado. Olhar para frente.